Talvez você ache que está perdida, mas e se na verdade você só tiver se afastado de quem você realmente é? E o fato é que isso muda tudo, porque não é sobre você se encontrar, é sobre você parar de se perder todos os dias. E talvez você esteja se perguntando agora, tá, mas como assim me perder de mim mesma? Como que isso aconteceu? E o ponto é que isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso vem acontecendo desde que você é uma criança pequena. A gente vai se perdendo da gente mesmo ao passar da nossa vida. Conforme nós vamos sendo inseridos na vida, na sociedade, na família, na escola, enfim, esse papelzinho em branco que somos nós quando somos crianças pequenas vai sendo preenchido. Ele vai sendo rabiscado, vai sendo amassado, ele vai sendo modelado, ele vai sendo dobrado. Cada pessoa que vai passando pela nossa vida e que tem uma certa relevância, uma convivência com a gente, vai deixando uma partezinha sua, vai deixando uma marquinha. Alguns escrevem, outros rabiscam, outros desenham, outros amassam, outros dobram, enfim. Trazendo essa analogia para ficar um pouco mais clara que todas as nossas experiências e vivências, elas vão, de certa forma, moldando quem a gente é. Só que qual que é o grande ponto? Nenhuma dessas pessoas faz isso por mal, ou porque não gostam de você, ou porque querem te prejudicar, não tem nada disso. Mas a grande questão é que nós também não sabemos que isso está acontecendo na nossa vida. A gente é uma criança, a gente está descobrindo o mundo, a gente é um jovem, a gente é um adolescente, enfim, dependendo das fases da nossa vida. Então nós estamos aprendendo as coisas. E a gente está literalmente absorvendo tudo aquilo como verdades que a gente precisa levar para nossa vida, afinal de contas é assim que as coisas funcionam e é assim que a gente deve ser, é assim que as coisas devem ser, é assim que a gente deve se comportar, enfim. A gente vai aprendendo conceitos do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que a gente deve fazer, do que não deve. E a grande questão é que a gente chega na vida adulta e a gente já não sabe mais quem nós somos. A gente só sabe quem a gente se tornou. Porque em algum momento a gente foi ensinada também quem nós precisávamos ser para que a gente fosse aceita, para que a gente fosse amada, para que a gente não decepcionasse as pessoas, para que a gente se encaixasse, para que a gente desse conta. E sem nem perceber, a gente acaba deixando partes nossas de lado, a gente vai abandonando. Às vezes a gente tem algo nosso, genuíno, uma facilidade, um desejo, um gosto, alguma coisa que a gente sonha ou percebe que tem facilidade em fazer ou gostaria de fazer na nossa vida, mas as pessoas à nossa volta dizem o contrário. Elas dizem que não, elas dizem que isso não vale a pena, elas dizem que isso não tem futuro, enfim, elas trazem algum ponto negativo em relação a isso e nos convencem. E de certo modo a gente deixa isso de lado. Ou seja, uma parte de quem nós realmente somos, a gente vai deixando de lado porque a gente está sempre buscando se encaixar, se enquadrar nos padrões estabelecidos para que a gente seja aceita, para que a gente seja amada, para que a gente realmente consiga agradar aquelas pessoas que estão em nossa volta. E com tudo isso, a gente vai se adaptando, se moldando literalmente para caber em determinados lugares e a gente vai literalmente mudando muitas coisas. A forma da gente falar, a forma da gente se comportar, a forma da gente reagir. E isso tudo parece muito normal. E isso, inclusive, acontece com todos nós. Até que a gente chega num ponto da vida que parece que a gente já não sabe mais quem a gente é. Parece que a gente já está sendo uma pessoa que não é a pessoa que a gente sonhou que seria com 30 anos, ou com 28 anos, ou com seja lá qual for a idade. Como assim eu me tornei essa pessoa? Por que eu tô fazendo isso? Isso aqui não tem nada a ver comigo, eu não gosto disso aqui, olha pra minha vida, não é isso que eu quero viver. E aí a gente entra nessas crises existenciais que a gente chama, né? Porque parece que nada mais faz sentido, ou seja, onde eu estou na minha própria vida? Eu me perdi de mim mesma. Eu não estou onde eu gostaria, eu não sou quem eu gostaria, ou eu não sou quem eu nasci para ser. E aí vem muitos questionamentos. E aí muitas vezes, antes da gente chegar nesse ponto de ruptura, de tomar alguma decisão diferente, a gente até já pensou sobre isso, sobre o que a gente estava fazendo, já quis repensar as nossas escolhas, decisões, aquilo que a gente estava vivendo. Só que a gente acabou entrando num piloto automático e dizendo, a gente tem que fazer o que é o certo, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, a gente precisa seguir a nossa rotina, a gente precisa cumprir o nosso papel, enfim. E aí a gente acaba seguindo, mesmo que insatisfeita, mesmo que perdida, mesmo que aquilo não tenha muito sentido.
Só que a grande questão é que quando você se afasta de você mesma, você se afasta também da sua intuição, que é aquela voz que vai te guiando. Aquela voz que parece que está sempre com você, te dizendo o que você deve fazer, qual é o melhor, para que lado você deve ir. Você começa a se afastar e aí muitas coisas param de fazer sentido. E aí a gente começa a buscar fora. A gente tenta buscar fora coisas que a gente só encontra dentro de nós. E aí começam os problemas. Aí a gente começa a literalmente sentir, muitas vezes fisicamente, com problemas físicos, realmente. A gente começa a sentir com questões também mentais, emocionais. A gente começa a perceber esses desafios de não estar sendo quem nós nascemos para ser, não estar sendo quem nós realmente somos. E aí, às vezes, as coisas podem até ter dado muito certo. Você se adaptou, você se moldou, você seguiu, você foi disciplinado e as coisas deram certo. Você teve resultados, você chegou em lugares legais, ocupou posições, teve conquistas e foi bom de modo geral. Mas aí você começa a olhar para a sua vida, para os seus resultados e você percebe que existe um vazio. Existe algo ali que você não sabe explicar direito o que é e nem por que existe. Afinal de contas, está tudo muito bem. Você está bem financeiramente, as coisas estão acontecendo, você está conquistando coisas que todo mundo falou para você que eram muito legais e que era muito importante. Posições, status, dinheiro, empresa, enfim. Você está conquistando coisas. Às vezes você até conquistou um bom casamento, tem uma família, mas ainda assim internamente parece que tem um vazio, um buraco que você não sabe o que é e nem o que você vai fazer para preencher aquela sensação de vazio, aquela sensação estranha que você sente. E sabe qual é a verdade? É que esse vazio, essa falta, não é falta de conquistas, é falta de conexão com quem você realmente é falta de conexão consigo mesma. Quando nós não temos esse senso de conexão com a gente, de propósito, de ter satisfação com quem nós somos e com o que nós fazemos da nossa vida, a gente vai ficar incompleta. É como se faltasse literalmente uma parte de nós. Porque a verdade é que a sua essência, ela não Porque na verdade, a sua essência, ela não deixou de existir simplesmente porque você deixou ela de lado. Ela ainda existe, ela continua aí dentro de você. Você simplesmente foi empilhando um monte de coisa que não é você em cima de quem você realmente é e foi se convencendo de que essa é você. E agora o trabalho é justamente remover todas essas coisas que a gente foi adicionando para se moldar, para agradar, para pertencer, para ser amada. A gente precisa remover tudo isso para encontrar quem nós realmente somos e para que a gente comece a perceber sentido na nossa existência. Então, muito provavelmente, você não está perdida. Você simplesmente se afastou de quem você realmente é. E se reconectar com essa verdadeira essência não é se tornar alguém novo. É nada mais, nada menos do que parar de sustentar quem você não é. E talvez você não precise buscar mais coisas fora. Talvez você precise olhar um pouco mais para dentro. Talvez você precise aprofundar e tomar consciência de quem você verdadeiramente é, quais são as coisas que realmente são suas e quais são aquelas que você só foi carregando para se adaptar, para se encaixar, para ser amada, aceita, vista, reconhecida, que as pessoas falaram que era bom, que era legal, que era o certo, que você deveria fazer, enfim. Na fase adulta a gente sempre vai passar por esse momento disruptivo de entender quais são as coisas que são minhas e quais são as bagagens que eu só estou carregando. E quando a gente consegue identificar quais são essas coisas que a gente carrega, mas que não são nossas, que são só definições limitantes de nós mesmos, a nossa vida começa a ficar mais leve, porque a gente para de viver pelo padrão das outras pessoas e pela expectativa dos outros, porque muitas e muitas vezes na nossa vida a gente vive, a gente toma decisões, a gente faz escolhas, a gente constrói a nossa vida a partir das expectativas alheias, a partir do que essas pessoas esperam que a gente faça, a partir do que as pessoas querem que a gente faça. E com isso,
a gente obviamente vai se afastando de quem nós realmente somos, porque a gente está tentando agradar, porque a gente está tentando não decepcionar. Só que em algum momento da nossa vida, quando a gente tomar consciência desse tipo de conteúdo, de assunto, quando a gente chegar nessa fase, a gente vai precisar escolher se a gente quer continuar decepcionando a nós mesmas e vivendo uma vida de frustração, vivendo uma vida de ansiedade, de vazio, ou se a gente vai frustrar outras pessoas para que a gente possa se encontrar e viver aquilo que realmente faz sentido pra gente, na consciência e não no piloto automático. Bom, então fica essa reflexão para ti, observe a sua própria vida, analise as bagagens, analise quem você está sendo e se isso corresponde a quem você realmente é, a quem você deseja realmente ser, a vida que você deseja viver, ao seu propósito, enfim. Essa análise é muito rica e vai trazer muita resposta para nossa vida. Se esse vídeo fez sentido para você, de alguma forma te ajudou, se você considerou relevante de algum modo, deixa um like aqui embaixo para me sinalizar e aproveita para também se inscrever aqui no canal, assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui. Um beijo e até o próximo!